Boa tarde. Nós vamos passar agora para um outro mundo, na realidade. O advento da filosofia moderna representa uma ruptura muito forte com todo o pensamento anterior, tanto antigo como medieval. E o Aristóteles é criticado pela grande maioria desses autores, tanto o Hobbes como o Descartes, como depois o Kant, não só na parte de uma crítica do pensamento teórico, mas incidindo sobre a ética. Ele vive no século XVI, XVII, viveu bastante tempo, e numa época muito turbulenta da Inglaterra, de conflitos entre o rei e o parlamento, de conflitos entre protestantes e católicos, já tinha havido a ruptura da cristandade com a reforma protestante, mas na Inglaterra a coisa ainda se acentua com o anglicanismo, a disputa de poder entre o poder religioso e o poder civil, né? Então, uma época de muita instabilidade, uma época marcada por guerras religiosas, por conflitos entre as diversas interpretações, digamos assim, da Bíblia pelo protestantismo, que vai começando a se desdobrar em várias seitas. Em várias seitas, não, em várias religiões, ou, enfim, várias orientações, enfim. E a gente tem toda uma mudança de visão de mundo, né? A descoberta da América, a descoberta de que o mundo não se restringe à Europa e à Ásia, as regiões já até então conhecidas, a descoberta que vai ser muito importante para uma noção que a gente vai ver do estado de natureza, a descoberta de populações que desconheciam completamente os hábitos, costumes, critérios vigentes na Europa, né? Descoberta de pessoas que viviam sem aparentemente um Estado, sem aparentemente uma lei, sem aparentemente um soberano, né? E isso muda muito, provoca muitas questões e provoca muita indagação por parte dos filósofos e dos teólogos também, né? Afeta profundamente, né? A descoberta do novo mundo é alguma coisa que vai afetar profundamente a Europa. A gente tem Copérnico, Galileu, com a contestação do geocentrismo. O geocentrismo tinha uma importância simbólica durante toda a Idade Média, né? Porque o fato da Terra ocupar o centro do universo era aqui que a história efetivamente ocorria. Aqui houve a criação, o paraíso terrestre, aqui houve a encarnação do Cristo, aqui se passava a história sagrada, né? E o universo era como que o cenário que envolvia a Terra, que ocupava, então, o centro desse universo. Então, quando Copérnico diz que as leis que vigoram na Terra são as mesmas que vigoram no universo inteiro, que a Terra não tem nenhum privilégio com relação ao resto do universo. Quando Galileu diz que a Terra não ocupa o centro, mas que se move em torno do Sol, isso é uma revolução total na maneira de pensar o mundo, né? E não é à toa que foi considerado como heresia e Galileu condenado, né? Vocês têm, desde a Idade Média, uma oposição crescente entre a tradição saxônica, a tradição que se desenvolvia na Inglaterra, e a tradição
que se desenvolve na França e na Alemanha, sobretudo, né, dominada pela escolástica, herdeira de São Tomás de Aquino, herdeira de Aristóteles. Há uma questão que surge religiosa no interior mesmo da Igreja, ainda na Idade Média, que opunha os filósofos aos sancti. Os filósofos eram os racionais, os que iam tentando entender a religião, o cristianismo, o evangelho, os dogmas, aproximando a filosofia e, através da teoria, através de uma explicação racional, mas até onde a razão alcançasse um esclarecimento das verdades dogmáticas. E os sancti eram os místicos, os que achavam mais importante a oração, os que achavam mais importante a fé, o que achavam mais importante a adesão pelo amor, pelo misticismo mesmo, pela experiência religiosa, né? E que, de certa maneira, criticavam a vaidade ou a veleidade de se tentar entender ou de se querer submeter a religião à razão, né? Enquanto os filósofos, claro que isso não é absoluto, né? Mas enquanto a parte da filosofia mais racional domina mais na Europa, na França, a parte mais mística vai encontrar grandes figuras, né? Em Guilherme de Ockham, em Duns Scoto, enfim, na Inglaterra, no Reino Saxônico, né? Então, os nominalistas começam a ver toda uma crítica à escolástica, né? E uma crítica à metafísica, a essa ambição de chegar a uma visão do todo através da razão, novamente ressuscitando teses antigas dos sofistas, né, do nominalismo. São nomes, não são essências. Nós conhecemos nomes, nós falamos, dizemos palavras e acreditamos que essas palavras correspondem a essências universais, imutáveis, eternas, como Platão tinha estabelecido lá 2000 anos, 1000 e tantos anos antes. Na idade, além do nominalismo, não é? Vocês têm a crítica do Bacon, que vai contra o método analítico, o método metafísico, o método puramente racional de deduzir o que deve ser, como é a natureza. E vai criticar Aristóteles como o maior dos sofistas, né? O conhecimento tem que corresponder à experiência. A palavra que não corresponde a uma experiência, a uma sensação, ela não tem sentido. O que sustenta o conhecimento é a experiência, uma experiência que deve ser controlada, que deve ser acompanhada. São tabelas que ele inventa para poder gradear, digamos assim, a experiência que ele vai tendo da natureza, né, para chegar a um conhecimento, em vez de deduzir. Um exemplo só para a gente entender um pouco melhor: na física de Aristóteles fala da teoria do lugar natural, né? A terra embaixo, depois a água, depois o ar, depois o fogo. Então, se eu jogo uma pedra para o ar, ela cai, porque o lugar natural da pedra é embaixo. Se o fogo a gente acende e ele sobe, o calor sobe, é porque o lugar natural é o fogo. Quer dizer, eram questões deduzidas, soluções deduzidas a partir da observação, né? Mas sem uma experimentação controlada. Desde que se chegasse a uma explicação racional, né? Desde que se deduzisse uma explicação
satisfatória do ponto de vista racional, aquilo era considerado uma verdade. A outra característica muito forte e que vai provocar a reação do pensamento moderno, né, é que a filosofia que chega à Europa é Platão e Aristóteles, mas Platão e Aristóteles submetidos a uma leitura cristã, que vai incorporar ao pensamento grego alguns aspectos, alguns fundamentos, algumas verdades que vêm do cristianismo, e verdades sacralizadas, verdades reveladas, verdades dogmáticas. Então, tudo aquilo que na filosofia contrariasse o que a Bíblia, ou o que se acreditava que estava na Bíblia, era condenado como erro. Então, havia um referencial de uma sabedoria divina, né? E a partir dessa sabedoria divina é que se avaliava a sabedoria construída pelos homens, né? Era certo aquela que se harmonizasse com os dogmas, senão era heresia, era erro, devia ser condenado, devia ser expulso completamente da cidade. Então, a figura de Aristóteles e a ética de Aristóteles, sobretudo, ela foi absorvida pela religião. É dizer, em vez de uma ética racional, baseada simplesmente na tradição, nas opiniões, nas discussões, no ethos vigente, né, através de um processo dialético, não. Há uma lei divina, são os mandamentos de Deus, né, e esses mandamentos é que vão suportar uma ética. Toda autoridade é, por si mesma, por definição, divina. Essa autoridade divina é delegada na terra, se eu estiver dizendo heresias, me corrigem, é delegada na terra ao Papa, que é o representante de Deus na terra, do Papa aos monarcas, que eram sagrados nas catedrais pelos papas, que legitimavam, então, o poder que ele iria exercer sobre os súditos, né? Então, você tinha a autoridade divina, o representante na terra da autoridade divina e os reis que são sagrados, cujo poder é reconhecido por essa autoridade divina, e você, então, teria um esquema de legitimação do poder sacralizado, né? Então, quando vem a Idade Moderna, com a ruptura daquele mundo medieval, né, começa toda uma crítica, uma crítica e um movimento de libertação da tradição, né? A Idade Moderna vai se definir por essa ruptura com a tradição. Se vocês conhecem Descartes, né, o início das meditações cartesianas, ele vai dizer, eu vou me trancar no meu quarto, eu vou esquecer tudo que eu li nos livros, eu vou esquecer tudo que os meus mestres me ensinaram e, sozinho, com o auxílio da minha razão, eu vou procurar uma verdade tão evidente que seja impossível negá-la, para tomar essa verdade como fundamento, para então, sim, construir em cima dessa evidência indubitável toda a filosofia. É dizer, a rejeição total da tradição, do que dizia a tradição, do que diziam os livros, do que diziam a teologia, o dogma, né, para libertar completamente a razão, né? A razão deve se libertar da tradição, deve se libertar da autoridade, deve se libertar do dogma. Essa marca a gente vai encontrar desde do nascimento da filosofia moderna até em Kant. A gente continua a ver essa mesma marca muito forte, né, de libertação da razão
com relação ao dogma, né? O iluminismo, lá na frente, no século XVIII, XIX, vai ser marcado por isso, a luz da razão. Não é mais a luz do Espírito Santo, não é mais a luz da Bíblia, não é mais a luz da revelação, é a luz da razão. Tá? Então, o Hobbes, ele surge dentro desse contexto, quer dizer, uma ordem política abalada pelos conflitos, né? Um mundo abalado, uma cultura, um momento de uma visão de mundo totalmente abalada por todas as descobertas que são feitas e se precipitam durante essa época, né? Então, há uma necessidade de fundar de novo, digamos assim, a filosofia, né? Quer dizer, em Platão, né, você tem aquele referencial das ideias eternas, dos arquétipos eternos. Em Aristóteles, você tem a forma eterna que se renova na natureza, mas o universo está ali, eterno, sempre foi o que ele é. Com a Idade Média, esse universo foi criado por Deus. Esse universo é criatura de Deus. Então, as leis que a gente encontra na natureza, na realidade, são leis que Deus colocou na natureza, né? Então, toda essa situação já começou a ter a sua crítica um século antes de Hobbes, né, com Maquiavel, na virada do Renascimento italiano, em que começa a se pensar o Estado moderno, quer dizer, o Estado independente do poder religioso, né? Uma separação entre a esfera da ética e a esfera da política, entre o poder civil e o poder religioso, né? Começa essa ruptura, né, que estava entre alguma coisa que estava estreitamente articulada na antiguidade, seja em Platão, seja em Aristóteles, né? Então, ao mesmo tempo, isso vai repercutir, né, numa separação do poder civil com o poder religioso, o poder religioso mandando na consciência individual, né? Então, sou eu, com a minha consciência, que sou o sujeito submetido à regra moral, e essa regra moral vem da religião, né? E o foro externo, as relações que eu estabeleço com os outros homens externamente. Então, essa relação entre os homens, que o Hobbes e depois o Kant vai chamar de foro externo, aí sim o Estado pode atuar, mas ele não pode atuar, não deve atuar, não tem legitimidade para atuar sobre as consciências das pessoas. Aí você tem o foro interno, tá? Então, o que interessa ao poder, ao Estado, né, é a ação do homem pública, é a ação do homem na relação com os outros homens, né? E aí sim há o espaço para se regulamentar pela lei, para se ter a autoridade de um governo, né, para se ter uma ação do governo, né? A gente sabe que, durante a Idade Média, esses dois poderes estavam articulados e, como eu disse antes, o poder religioso dominava, quer dizer, legitimava, tinha que legitimar o poder civil. Quer dizer, uma vez que um rei fosse excomungado pelo Papa, a autoridade deles não era mais uma autoridade legítima e era aceitável, né, que os súditos não mais obedecessem àquele monarca
que tinha sido destituído daquela autoridade divina que ele tinha sido investido. A outra questão que vai mudar aí, que eu me referi rapidamente à questão do Galileu e Copérnico, né? O que acontece aí? O método medieval era baseado no texto. A verdade está já nos textos. No texto da Bíblia, no texto dos antigos filósofos, lidos e interpretados à luz da Bíblia, né? Então, o método medieval era um método da leitura, a discussão do que se leu para ver se entendeu claramente os conceitos que estavam explanados ali no texto, e a meditação sobre aquilo que foi, para poder absorver aquilo que foi lido. Tá? Então, o método da lexio, a disputatio e a meditatio, né? O texto, a interpretação do texto e a meditação sobre o texto para incorporar. A verdade estava ali já nos textos escritos, que sofriam a censura da Igreja. Quais os textos que podiam ser lidos, quais os textos que eram proibidos, né? Quando chega Galileu, o que ele e Bacon também antes na Inglaterra, né? A natureza é que é o livro. A natureza é um livro aberto e está escrito em linguagem matemática, segundo o que o Galileu diz. Então, o conhecimento nos é oferecido aí na própria natureza, tá? E aquilo que era considerado uma arrogância, um pecado na Idade Média, que era a curiosidade, né? Você querer saber tudo, você querer entender tudo, como? Há um mistério divino. E esse mistério não pode ser devassado, porque ele está muito acima da inteligência do homem. Quando nós passamos para a era moderna, né? Essa noção de mistério dá lugar à noção de problema, que deve ser equacionado e pode ser resolvido, né? Então, essas mudanças todas, né, elas vão explicar o advento do sujeito indivíduo, né, que tem capacidade de conhecer, que tem capacidade de andar por si, que dispensa não é censura, não, mas a tutela da Igreja, né? Esse sujeito, né, esse homem, esse indivíduo, né, para Hobbes, logo no início do Leviatã, ele vai dizer que ele quer conhecer em si mesmo o gênero humano. Quer dizer, com ele, nele, ele consegue perceber o que é o gênero humano. Tá? Ele não precisa do livro, né? Ele não precisa da autoridade, ele não precisa da tradição, ele não precisa do exemplo, ele não precisa do modelo. Ele, refletindo sobre quem ele é e como ele capta ali o que é o gênero humano. Tá? E buscando, né, um rigor que, para ele, Hobbes e para vários outros autores, falta no pensamento antigo, falta em Aristóteles. Então, o Hobbes diz, é como quando a gente confia nos livros, né, e que vai seguindo os livros e a tradição, é como se a gente somasse várias parcelas, o resultado da soma correto, mas a gente não se preocupou em verificar se o número das parcelas estava também certo. Então, a soma está certa, mas as parcelas estavam todas erradas, então o resultado é um resultado completamente falacioso, completamente falso, né? Então,
é preciso começar do zero, tá? Começar do zero. Para Descartes, sozinho, né? Fechado no meu gabinete, sem porta nem janela, eu vou encontrar uma verdade evidente, eu vou começar pelo trabalho da razão a reconstruir. A diferença que há entre o Hobbes e o Descartes é que, enquanto o Descartes acreditava que a razão trabalhava a partir de ideias inatas, nós temos conosco já ideias que nascem com a razão, que são próprias da razão, né, que estão na razão, e isso essas noções são verdadeiras, né? Para o Hobbes, nós vamos absorver todo o conhecimento a partir da experiência. O grande guia, tanto da parte teórica como na parte prática, vai ser a observação da realidade tal como ela se dá, né? Então, aquilo que o Maquiavel dizia, né, que quando a gente se preocupa com o que deve ser e não com o que efetivamente é, a gente trabalha mais para a nossa perdição do que para a nossa salvação. Então, encarar o que é o homem em si mesmo, o que ele mostra, esse homem, quem é esse homem? Não é um animal político, né? Não é um animal que vive em busca do bem, que deseja o bem, não é um animal que é o que é em função da polis, em função da comunidade onde ele está, e ali é que ele vai aprender a ser homem, né? Mas esse homem, ele luta, acima de tudo, pela própria sobrevivência, tá? Então, na realidade observada na natureza humana, fora dos livros, fora do que diz a tradição, animal racional, animal político, animal que deseja a verdade, animal que deseja o bem, o que eu vejo concretamente é o homem lutando pela própria sobrevivência, e nessa luta pela sobrevivência se instaurar uma competição entre os homens, de tal maneira que o outro, em vez de ser um outro si mesmo, ao qual eu estou ligado por laços de solidariedade, o outro é o meu competidor. O outro quer o que eu tenho. E eu preciso me defender desse homem. O que forma a comunidade humana não vai ser, não vão ser os laços da filia, da amizade, da solidariedade grega, não vai ser a comunhão dos mesmos valores, das mesmas tradições, a participação nas mesmas festas, nos mesmos rituais, né? Mas o que vai reunir os homens é um pacto. Quer dizer, os homens vivem em comunidade porque decidiram fazer um pacto para garantir a sobrevivência. Um pacto que visa proteger a segurança, tá? O outro é um competidor e eu preciso me defender dele. Nessa competição de todos contra todos, você teria uma situação de guerra generalizada. Então, para evitar essa destruição dos homens entre si, eles formam um pacto, e um pacto de cumprir os pactos. Então, um pacto em que se delega o poder a um soberano de forma total e absoluta, tá?
esse soberano tem o monopólio da violência e da força. Então, eu abro mão da minha capacidade individual de me defender do outro e delego essa capacidade a um poder central absoluto que vai agora cuidar da minha defesa, cuidar da minha segurança. Tá? E o Hobbes vai vir com a ideia, que não é exclusivamente dele, é alguma coisa que vai se espalhar, se divulgar durante a Era Moderna, né? Da diferença de um estado da natureza hipotético, né, e de um estado civil. Quer dizer, você teria, e a descoberta do Novo Mundo aí tem algum peso nessa concepção, né? Uma vida segundo a natureza, destituída de governo, destituída de lei, em que nada inibe a ação do homem, não há lei, não há crime, não há tribunal, não há juiz, né? Tudo é de todos, todos têm direito a tudo, mas e daí esse direito se torna um direito inútil, porque tanto eu tenho direito, como você, como ele, e os homens vão se disputar entre si no exercício desse direito natural. Então, não se consegue, o homem que permanece no estado de natureza, permanece num estado de barbárie, onde impera a violência e a força, né? Onde os homens competem entre si, e daí a necessidade desse contrato, desse pacto, que cria o Estado, não como um processo natural, como era em Aristóteles, o homem é um animal político, só se realiza na comunidade, na convivência com os outros homens. Então, à medida em que ele vai conquistando a sua própria natureza humana, ele vai sendo levado a se organizar politicamente e a substituir a violência pela lei, porque isso é da natureza dele. Tá? Em Hobbes, há uma contraposição entre a constituição do Estado e a natureza. O Estado surge para coibir, para inibir essa natureza do homem, que é violenta. Tá? O homem é o lobo do homem. No estado de natureza, é o estado de guerra de todos contra todos, né? Então, nesse estado de natureza, a vida é sórdida, a vida é curta, a vida é violenta, né? E daí a necessidade de dar um salto, de fugir dessa natureza, e daí o motivo do pacto. Mas para que esse pacto vigore, é preciso um pacto de cumprir os pactos, né? Então, é um duplo pacto que dá origem à sociedade civil, ao Estado civil, um pacto de obediência ao poder constituído e de delegação a esse poder do monopólio da violência e da força, e um pacto entre os cidadãos, né, de abrir mão da sua própria violência, né, para delegar essa violência a um soberano e se submeter a esse soberano para que ele garanta a segurança. Então, não há excesso nesse poder, tá? Esse poder tem que ser único, porque senão ele não é poder. Se ele tem que se confrontar com outro poder, ele já não pode mais tudo que é necessário para manter a coesão da cidade, né? Então, esse poder absoluto, né, quando ele se enfraquece, quando ele se torna incapaz de garantir a segurança, aí sim ele perde a legitimidade. Quer dizer, nunca vai perder a legitimidade pela força, vai perder a legitimidade pela fraqueza.
Tá? E o Hobbes se baseia, né, a toda uma lógica muito rigorosa. Quando você lê o Hobbes, aquilo é uma engrenagem, né, em que cada argumento se liga ao outro argumento e um se sustenta sobre o outro. Ele foi companheiro, quer dizer, conviveu bastante com Descartes durante o tempo que ele passou na França, quando a corte inglesa teve que deixar o país por conta das disputas internas, das guerras internas. Ele acompanha a corte inglesa no exílio na França, e ali ele frequenta o grupo de intelectuais que se reunia em torno do padre Mersenne, né? E há uma convivência do Descartes com ele, há uma crítica que o padre Mersenne pede para o Hobbes fazer ao texto das meditações, né? Isso está publicado, a crítica do Hobbes e as respostas de Descartes. E, tal como Descartes, ele vê no método geométrico o método próprio da ciência, um método rigoroso, um método demonstrado, um método claro, em que não há mais o complexo é reduzido ao simples, o obscuro é reduzido ao claro, não é? E com isso você chega a noções básicas que permitem, então, sim, uma soma correta das diversas parcelas, né, porque cada parcela foi analisada em si mesma, e eu, então, tenho a garantia de que o resultado também é correto, né? Se a gente pega o método cartesiano, né, ele vai pregar isso, né, dividir o todo em tantas partes quanto for necessário, analisar parte por parte, até que toda a obscuridade tenha desaparecido de cada uma das partes que eu analisei, para depois, então, eu remontar o todo, eu fazer uma síntese do todo, né? Então, o crivo da razão, né, que vai analisar cada uma das etapas, e é esse método que Hobbes vai usar no pensamento político. Quer dizer, o projeto cartesiano, né, Descartes, se propõe a fazer uma ética, mas não chega a elaborar essa ética, enuncia uma moral provisória, seguir a lei dos costumes do meu país, obedecer à autoridade constituída, enfim, uma ética que ele diz provisória para poder conviver com o resto da sociedade, enquanto ele não elabora a ética definitiva, que seria baseada no método geométrico. E é Hobbes quem vai elaborar essa ética baseada nesse pensamento ético-político, baseado exclusivamente na racionalidade, através desse método geométrico. Então, a luta pela sobrevivência é que vai levar os homens, então, a estabelecerem um pacto, a criarem o Estado político e daí a estabelecer as leis, né, e conseguir viver em segurança. Então, o direito à vida, né, é o direito absolutamente fundamental, tá, que você não perde nunca. Então, se a sua vida está sob ameaça, você tem direito a fazer o que for preciso para poder preservá-la, tá? Quer dizer, mesmo que você tenha feito pacto, mesmo que haja um poder em vigor, de qualquer jeito, essa luta pela própria sobrevivência, essa defesa da própria sobrevivência, é um direito inalienável, né, que o homem mantém em qualquer circunstância. Vejam, é um direito individual, né? Eu, para preservar a minha vida, se ela estiver ameaçada, eu tenho o direito de fazer o que for necessário para preservá-la, tá? É um direito do indivíduo. A gente vai vendo como há uma inversão em relação a Aristóteles,
em que o direito pertence à cidade, né, e é a polis quem vai delimitar o que o cidadão pode e deve fazer, né, para o bem da cidade. O que Aristóteles, como Platão, tem em vista é o bem coletivo, é o bem comum, é o bem da cidade. E o indivíduo está subordinado a esse bem. Aqui nós vamos ver uma inversão, né? O Estado existe para garantir a minha segurança, para que eu possa exercer o direito fundamental, que é o de permanecer vivo, né? Então, o estado de natureza, né, é um estado de barbárie, é um estado de anomia, né, é um estado de liberdade, mas uma liberdade que é ilusória, uma liberdade que é inútil. Eu vou citar o Hobbes, pois os efeitos desse direito de possuir, usar e desfrutar de tudo que se quisesse ou pudesse obter é o direito natural. Esse direito é ilusório, é inútil, pois os efeitos desse direito são os mesmos, ou quase como se não houvesse direito algum. Porque todos tendo o mesmo direito, esse direito se anula. Então, nós temos necessidade de suspeitar, de nos acautelar, de nos prevenir, de nos defender. Então, o que move o homem na sua busca de segurança, não é, é o medo do outro. Ele vê o outro como um potencial inimigo, né? Então ele é movido pelo medo, pela competição, pela desconfiança, pela vaidade. O retrato que ele faz do homem é bem consolador, né? Para ele, as teses de Aristóteles são desmentidas pelos nossos próprios atos, pela nossa própria maneira de agir. Ele diz: quem é que não tranca a casa, quem é que não fecha as janelas, né? Quem é que não teme ser assaltado? Todos nós. Então, a história do animal político, que quer o bem, que busca a convivência, porque isso é o natural do homem, isso daí é conversa, né? Porque, na realidade, a gente está se trancando em casa, a gente está se defendendo, a gente tem medo de quem se aproxima, a gente está sempre vendo no outro um inimigo potencial. Então, esse estado de natureza que ele se refere, esse estado de barbárie, esse estado de anomia, esse estado de violência, esse estado de competição desenfreada, né? Não é que ele tenha existido num momento no passado, e aí, a partir do pacto, ele desapareceu e agora nós temos o Estado civil constituído. Não, ele subjaz ao Estado constituído e ele vai emergir a cada momento que esse Estado se enfraqueça, né? Então, o estado de natureza, o estado de barbárie, ele é permanentemente uma ameaça presente, não é? Mesmo quando esse Estado já se constituiu, quando existe a lei, quando existe o governo, quando existe a polícia, quando existe, enfim, os tribunais e tudo mais, né? O que é a justiça nesse quadro, né? A justiça vai ser aquilo que o soberano determina, aquilo que quem tem o mando determina que deve ser. E não existe nenhum recurso a nenhuma instância que possa legitimar uma revolta, uma negação dessa justiça enunciada pelo poder constituído, né? A não ser quando a minha vida está em risco e aí eu tenho o direito de me defender, tá? É dizer,
A justiça é o que determina a lei, quem faz a lei é esse poder delegado pelo pacto, né? Então, é isso, não há justiça fora da legalidade. Tá? Aquilo que o Aristóteles, quando ele analisa a justiça, e que coloca a justiça como virtude do cidadão, como sendo a dimensão social da virtude, como sendo a virtude nas relações entre os homens, né? E que, acima da lei, da justiça determinada pela lei, acima da legalidade, né, há uma justiça acima da justiça, que ele chama da equidade, né, a epiqueia. Então, que é para onde o juiz apela no silêncio da lei. Quer dizer, quando não está prevista, o crime não está previsto pela lei, né, o juiz pode decidir no silêncio da lei, apelando para a equidade, o princípio da equidade. Tá? Para Hobbes, esse princípio da equidade é palavra vazia. Tá? Não existe. Não tem para quem você apelar, a não ser para aquilo que está dito na lei e aquilo que determina, né, que a lei seja essa. Então, você está com dois valores que sempre se contrabalançam na nossa sociedade, né, que, radicalizados, eles se tornam incompatíveis, que é, de um lado, a segurança e, de outro lado, a liberdade. Tá? É dizer, a liberdade só pode existir na medida em que ela não ameace a segurança. Tá? Pouca gente aqui estava nascida nessa época, mas, na época do regime militar, a doutrina da segurança nacional tomava exatamente isso como base. Quer dizer, a segurança do país tinha o direito de inibir a liberdade do indivíduo, porque estava em jogo a segurança. Né? Então, a liberdade, agora, quando teve o 11 de setembro, aí mais perto da gente, no atentado do 11 de setembro, da destruição das Torres Gêmeas, a gente ouviu a discussão nos Estados Unidos sobre essa questão do equilíbrio entre segurança e liberdade. Né? Até onde a liberdade podia ser mantida e respeitada quando estava em jogo a segurança, né? E aí Guantánamo, e aí tudo que se supõe que tenha se passado em Guantánamo com os prisioneiros que foram para lá, né? Porque não era possível, né, conservar os direitos humanos e a liberdade quando está em jogo a própria segurança. Então, vejam, o Estado existe, né, para coibir os atos de violência, né, para manter a liberdade nos limites em que ela não seja uma ameaça para a segurança. Tá? O valor principal é a segurança, o que prevalece é a segurança. Né? A aposta que os antigos faziam, né, na formação moral do indivíduo, o ideal que Aristóteles coloca na sua Ética, que é o da formação do caráter, para que o indivíduo haja como lei para si mesmo, quer dizer, que ele de tal forma incorpore a lei que ele não precisa mais da tutela do Estado, porque ele sabe como agir bem, né? Mesmo que Aristóteles tenha dito que poucos alcançariam essa dimensão, mas era o ideal, era o que se buscava, o que ele achava que devia ser buscado pela cidade, era formar o cidadão autônomo, formar o cidadão livre, porque
incorporou a lei em si mesmo. Né? Aqui não há hipótese disso acontecer. Tá? O homem, o Renato Janine Ribeiro, que fez a tese dele de doutorado sobre o Hobbes, ele tem uma colocação que eu acho muito boa. Né? Ninguém cura o homem de sua natureza. Tá? Então, o homem é individualista, é egoísta, ele luta pela própria sobrevivência, ele está continuamente competindo com os outros, né? E é com isso que a gente tem que lidar. Tá? Esse que é o homem. Então, vamos tratá-lo com realismo, né? O que ele é. Então, isso vai repercutir no plano propriamente da ética, né, que aqui já se separou da política, né, não é uma ética mais uma ética do cidadão, né, mas é uma ética interior, é uma ética privada, é uma ética do sujeito com a sua consciência, que tem a ver, então, com os mandamentos, que tem a ver com a fé, que tem a ver... Mas ninguém pode obrigar ninguém ninguém pode fazer com que alguém, né, chegue a essa autonomia prevista por Aristóteles. É utopia, isso não vai acontecer nunca. Então, vejam, a partir dos resultados, a partir da prática, a partir da vida real, quer dizer, a prática aqui passa a ter um sentido bastante diferente daquele que tinha Aristóteles. Né? O conceito de praxis, né, era o conceito de uma ação que vai modificando o sujeito, que vai construindo no sujeito uma segunda natureza vinculada à cidadania, vinculada à convivência com os outros, vinculada ao bem viver, né, que era a ambição de Aristóteles. Né? E quando a gente chega aqui nessa visão hobbesiana, né, isso daí tudo se torna palavra vazia, né, e o que é fundamental, o que é importante é não perder de vista esse homem que é o que ele é, né? E cuidar da maneira como ele se comporta no plano público. Né? Então, o que pode ou o que não pode ser feito, né, por esse homem. Então, é uma ética voltada para a autopreservação. Né? Não existe este fim último, nem este sumo bem de que se fala nos livros dos antigos filósofos morais. A felicidade é identificada não como a realização plena da natureza, mas com o sucesso contínuo em obter aquilo que se quer. A felicidade é um contínuo progresso do desejo de um objeto para outro, não sendo a obtenção do primeiro, senão o caminho para se conseguir o segundo. Tá? Então, o nosso desejo é insaciável, né? Nós estamos sempre em busca de alguma coisa, né? E essa felicidade não pode nunca ser tomada como uma finalidade, porque ela é inalcançável, ela é totalmente subjetiva, né? E não se pode dela, cada um vai encontrar a felicidade ao seu modo, e não se pode, então, a partir daquilo que nós idealizamos como sendo a felicidade e o modo de alcançar a felicidade, regulamentar a sociedade a partir disso. Não se justifica. Tá? Cada um vai buscar a felicidade a seu modo, né?
e sem que isso possa ser tomado, como Aristóteles queria, né, como objetivo final da ética. O objetivo final da ética é a manutenção da vida, né, e a defesa dos outros. Assinalo, assim, em primeiro lugar, como tendência geral de todos os homens, um perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais poder que cessa apenas com a morte. O fato de não se poder garantir o poder e os meios que atualmente se possuem, sem adquirir mais poder, provoca essa ambição permanente de poder, né? E daí a necessidade de impedir que essa competição pelo poder possa destruir a comunidade como um todo, né? As disposições dos homens, naturalmente, são tais que, a menos que sejam restringidos pelo temor de algum poder coercitivo, todo homem sentirá desconfiança e temor de qualquer outro. Por direito natural, ele poderá, assim como por necessidade, ele deverá fazer uso da força que possui para se preservar a si próprio. Nós vimos em Aristóteles, né, o homem composto de duas instâncias, o afeto, a emoção, a sensibilidade e a razão, né? A esfera que Aristóteles chamava do pathos, né, que é a paixão, que é o conjunto das nossas vulnerabilidades, né, a nossa fragilidade, aquilo que nós sofremos dos outros, né? E essa esfera do pathos deveria ficar subordinada ao logos, sobretudo ao orthos logos, a reta razão, né? Então, toda a ética de Aristóteles, desde Sócrates, depois com Platão e com Aristóteles, né, a razão dominando sobre as paixões. As paixões seria aquilo que a gente comunga com os animais. Os animais também sofrem, também têm sentimentos, também têm emoções, né? Mas eles não têm uma instância controladora desses afetos. O homem não, o homem tem em si essa instância. Então, ele poderia desenvolver isso para conseguir dominar as paixões. Aqui em Hobbes, isso não acontece. A paixão só cede a uma paixão mais forte. Então, só quando esse poder coercitivo provoca no homem o temor, é que ele vai abrir mão de agir na direção que ele quer, tá? Então, o medo é quem vai ser o elo que sustenta a comunidade política. Se fosse removido todo o medo, a natureza humana tenderia com muito mais avidez à dominação do que a construir uma sociedade. O homem sem medo, ele vai agredir e ele vai rapinar, né? Ele é um animal de rapina que está sempre em busca de poder e de mais poder, e nisso ele vai tomar o que ele quiser do outro, revertendo, né, para o estado de natureza, para o estado de barbárie. Então, é o medo, né? Ver a diferença que a inversão, né, que nós temos na ética grega, da busca da autonomia, da busca da liberdade, da busca da amizade, do compartilhamento de valores, de tradições, de rituais,
como aquilo que consolida, que estabelece um laço entre os homens, né, você vai ter o medo. O medo que me faz olhar com desconfiança para o outro, me proteger do outro. E há um autor que vai se referir a Hobbes como tendo, pela primeira vez, formulado a teoria dos jogos, né? Se eu acho que você vai me agredir, eu vou me defender, você vê eu me armando em minha defesa, aí você se arma para se defender do poder que eu adquiri, e nisso, né, a gente entende a corrida armamentista do mundo é tranquilamente explicada por essa busca. Você só mantém o poder que já adquiriu, conseguindo mais poder, né? Então, é esse ciclo que se desencadeou aí na nossa cultura, né? E nós estamos imersos nesse processo. Então, a partir daí, né, a gente vê algumas questões, né, que são como é que se diz, como é que eu diria? A gente detecta o Hobbes ainda hoje extremamente presente, né? A gente identifica, né, nessa questão do equilíbrio entre liberdade e segurança, né, esse medo contínuo, né, do outro como um possível inimigo, né, a intolerância, o estrangeiro que me ameaça, né? É você começa a ter uma visão crua do ser humano, não mentirosa, mas é um retrato com as cores bem acentuadas negativamente, né? O retrato, a imagem que o Hobbes nos devolve, ela é bem mais feia, né, do que a imagem que a gente tinha com o Aristóteles, né, dessa sede de bem, de felicidade, de harmonia, de beleza. O termo grego, né, é uma palavra só que diz belo e bom. O que é belo é bom, o que é bom é belo. Tá? É de bondade e beleza como ideal de vida, né? O homem vive para alcançar essa bondade, essa beleza, essa harmonia, né? A imagem da natureza, que é um cosmos. Cosmos é uma palavra que designava a coreografia da dança, né? O universo dança, e eu danço com o universo. Então, toda essa harmonia que se apresenta como uma meta, como um ideal, como fim, como em vista do que o homem age, né? Quando a gente chega no Hobbes, a história é bem outra, né? Eu quero sobreviver, o outro vai me ameaçar, então eu vou me defender do outro, ele que se defenda de mim, e eu quero um poder que garanta a minha segurança, né? Os meus direitos. É a guerra de todos contra todos, é a ameaça permanente da ressurgência do estado de barbárie, né? É isso que é o retrato que, infelizmente, o Hobbes nos fornece e que a gente não pode dizer que seja totalmente mentirosa, né? Então, agora é um contraponto, né? Porque ele vai trazer com isso a separação do poder civil do poder religioso, ele vai desdogmatizar a ética, né? Ele vai ter uma visão mais realista do que é o ser humano, sem tanta idealização, sem uma visão tão idealizada como a gente encontra na filosofia, né? E é essa ética que dá resultado, quer dizer, é pelo resultado, não assumo bem, né? Não assumo bem de que falam os livros dos antigos filósofos.
Então, é o resultado. O que eu consigo vivendo dessa forma ou dessa outra, é isso que vai dizer o que é melhor ou o que é pior. Não há nenhum critério transcendente, não há um bem em si, não há uma lei imanente à natureza, né? A lei da natureza é a luta pela sobrevivência, né? E é assim, estamos conversados, né? A realidade é essa, vamos enfrentar essa realidade como ela é e vamos nos preparar para nos proteger de todas essas coisas ruins que estão presentes também no homem. Tá bom? Aí o Kant, que a gente vai ver na próxima aula, né, ele vai tentar, vai ver de um lado, ele tem de um lado o Hobbes, com toda a crítica que ele faz a Aristóteles, né, mas ele tenta ver o homem de uma maneira menos negativa, né? Todo o iluminismo, né? Toda a questão da confiança na razão que o Kant vai trazer, vai contrabalançar, né, essa visão pessimista, porque no Hobbes o que domina são as paixões, né? São as paixões. A razão está a serviço, né, dessas paixões. E com o iluminismo no século XIX, né, a gente já vai ter uma confiança, ao contrário, uma confiança exagerada no poder da razão, né, no poder da razão dirigir o comportamento humano. Tá bom? Ficou claro? Obrigada. Oi, professora. Eu não sei se a senhora colocou que o Hobbes tem uma visão um pouco contraposta a Aristóteles, na medida em que ele sai da questão da virtude e entra na questão do homem, né? Mas o que eu fico perguntando é que tem que ter alguma instância de controle, né? E aí eu queria saber o que a senhora acha aí dessa instância de controle. Quer dizer, essas instâncias de controle, como a polícia, a justiça, são posteriores, né? Como desde criança, aí qual seria o papel da educação, como a educação se coloca aí como um papel de controle? Olha, o próprio Aristóteles, embora ele tivesse esse ideal da autonomia do sujeito, né, como objetivo da formação ética, ele mesmo reconhece que poucos vão ser aqueles que vão alcançar isso e que é preciso que a cidade seja munida de força, de poder, para conter aqueles indivíduos que não se comportam como lei para si mesmo. Cada vez que você... A cidade precisa de se defender daqueles que não têm autodomínio, né? Então, e em alguns casos extremos, ele não endossa a questão da condenação à morte, né? Mas a expulsão da cidade. Então, há casos irreversíveis, há casos... Porque para o Aristóteles, né, quando você chega num indivíduo que quer o mal pelo mal e que age de forma errada, sabendo que age de forma errada, porque escolheu agir assim, ele considera que isso é uma corrupção do princípio moral e que esse homem não tem salvação. Então a cidade tem que expulsar de alguma forma esses homens, né? E de ter mecanismos de manter os outros dentro da medida, dentro do limite, para que se faça a harmonia do todo. Quer dizer, o Estado deve ter também poder, né? Mas o poder, o Estado está submetido à lei. Tá? O que eu acho de mais, que a gente pode botar um contraponto também entre o Hobbes e o Aristóteles, né? É que governantes e governados estão subordinados à lei. Uma lei de livres, uma lei consensual, né? Uma lei obtida através da discussão, e tanto o governante como o governado estão subordinados a essa lei.
Enquanto que em Hobbes, né, o poder absoluto do Leviatã, do Estado Leviatã, né, esse poder absoluto, ele é que determina a lei. Então a lei está subordinada a essa autoridade. Não é uma pergunta, mas é um desenvolvimento que você poderia fazer. Você citou rapidamente, com toda a pertinência, a equidade em Aristóteles. Hoje, esse tema da equidade está na moda do dia. John Rawls escreveu, acho eu, o melhor tratado de teoria da justiça, a partir da justiça como equidade. E pega esse conceito em Aristóteles. O estudo é kantiano, mas é Aristóteles. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a equidade em Aristóteles, porque é exatamente o Leviatã de Thomas Hobbes, ele é aliviado um pouco pela ideia de equidade. O que o Aristóteles, o livro que Aristóteles trata da justiça é um dos mais difíceis que tem na Ética de Fogo. Né? Inclusive, se todo ele é formado naquilo, se são, enfim, tem uma série de discussões na interpretação desse capítulo. E ali o Aristóteles vai falar de uma justiça enquanto virtude do indivíduo, né? Virtude do caráter, o homem justo, que age de forma justa, porque tem em si a virtude da justiça, e a justiça como legalidade, que ele vai dividir na justiça comutativa e na justiça distributiva. A justiça comutativa regendo as trocas entre os indivíduos, a justiça distributiva como sendo a distribuição de bens e direitos do Estado para o conjunto dos indivíduos, né? Onde a justiça vai se realizar como legalidade. Tá? Mas a grande discussão que havia já em Atenas, né, é sobre a legitimação da lei. A legitimação da lei. Como é que a lei se justifica? Né? Como é que a lei se justifica? O que faz da lei uma lei justa? Né? E Aristóteles, então, considera, isso daí é discutido, porque os textos não são muito claros a esse respeito, né? Se essa justiça como virtude, né, estaria acima da virtude como legalidade ou o contrário. Né? O que ele considera como mais fundamental? A justiça como virtude ou a justiça como legalidade? E aí é que ele vai falar da justiça como virtude do juiz, né? A virtude específica do juiz, porque se trata de aplicar a lei ao caso concreto. Ora, a lei não consegue prever tudo. A lei não consegue prever todos os casos, todas as circunstâncias em que o ato vai se dar. Então, é preciso que o juiz tenha a justiça como virtude, né? Que ele seja justo. E ele apela, então, para essa justiça, que eu interpreto assim, essa justiça como virtude, acima da justiça como legalidade. E daí o juiz, no silêncio da lei, ou quando a aplicação da lei é flagrantemente injusta, né, que ele aplique, então, o princípio da equidade, como sendo uma justiça acima da justiça. A justiça legal é a informação, para usar um termo que eles têm, uma formatação, digamos assim, da justiça, né? Aquilo que dá forma legal à justiça, né? E a questão da aplicação da justiça no julgamento da ação concreta, que aí tem que se aliar a legalidade com a justiça como virtude do juiz e daí pequeno. Eu sei que isso é uma questão extremamente discutida, né? Até onde o juiz pode julgar por equidade, até onde ele está preso à lei, até onde... O juiz tem que agir prudencialmente. Prudencialmente. Né?
A grande questão é se a gente pode atribuir a todos os veículos essa virtude. Aí que está. Aí que é o problema. Mais alguma pergunta, algum comentário? Eu queria fazer um comentário, mas eu quero que vocês corrijam se eu estiver errada. Eu acho que você comentou isso aqui no segundo seminário com Jonas, em dezembro. Assim, a gente pode ver, talvez, uma aproximação discreta da ideia de medo do Hobbes com a heurística do medo do Jonas, mas assim, uma aproximação distante, porque são muito diferentes. O medo hobbesiano era o medo da punição, né? O medo da punição do Estado, da punição da sociedade. O medo que o Jonas vai defender, que é um medo saudável, vamos dizer assim, no sentido que pode nos proteger do mal maior, é aquele medo no sentido, é o medo do resultado das nossas atitudes desmedidas, né? Então, o medo que, assim, o medo faz você prever ou pensar ou refletir a respeito das consequências dos seus atos. E esse medo, ele vai vincular a um sentimento que ele considera que está cada vez mais raro, e ele lembra claramente o Kierkegaard, né, o medo do temor e do temor, né, assim, da questão do respeito à inviolabilidade, à sacralidade. Então, de alguma forma, se a gente observar, observando a situação ambiental de hoje, né, o que a humanidade está fazendo com a natureza de destruí-la, de solapá-la completamente, é resultado de um comportamento de barbárie, onde está cada um por si, né? Então, assim, dá para traçar algumas aproximações, e isso é interessante, porque o medo normalmente é tido como um sentimento ruim, né? Mas Jonas, que se considerava um grande conhecedor de Spinoza, ele lembra o Spinoza, né? E o Spinoza fala que o medo, ele pode, apesar do medo ser um sentimento que inibe a nossa potência de agir e de ser, ele pode moderar o excesso da ação, né? Que pode ser prejudicial, né? A virtude, o Jonas é super aristotélico, a virtude está na boa medida, né? Então, é o medo da consequência desses atos desmedidos que faz você, prevendo um mal maior, mude a sua atitude no sentido de evitá-lo. Essa aproximação que eu acho que a diferença que você tem, no caso, o medo de um poder instituído, né, pelo pacto, o Leviatã, e no outro caso é um medo que vem de uma projeção de futuro a partir do que está acontecendo agora no presente, né? Essa lógica do consumo, em que a técnica se transformou, a ciência se transformou num meio a serviço da técnica, né? Inverteu a relação entre a ciência e a técnica regida pelo mercado, regida pelo consumo, que aí é que ela vai financiar ou apoiar ou desenvolver a ciência para chegar aos seus próprios objetivos, né? Eu acho que a Obama diz que o medo deve suscitar prudência, falando nessa questão da prudência aristotélica como importante para hoje, para a ecoética, que ele chama, né? Ele, se não me engano, é ele que diz que o medo, hoje, o medo deve suscitar a prudência, né? Não é você deixar de agir, né? Mas você invocar esse princípio de prudência como inibidor do... fator de equilíbrio. Muitos jonasianos até preferem, ao invés de traduzir o termo, né, para a heurística do medo, chamam de heurística do temor. Parece que é a mesma coisa, mas tem uma sutileza. O medo paralisante, né? E o temor não. O temor inspira respeito, né? Respeito ao sagrado, ao inviolável, e aí tem uma relação que pode ser positiva porque vai suscitar a prudência. Aqui ela comentou sobre o campo da comunicação humana, talvez um pouco antes disso, mas sobre o comportamento humano, quando ela falou que do lobo, o homem é lobo para o homem, do homem é lobo do homem.
E depois o professor falou sobre prudência e equidistância quanto à justiça e tudo mais. Depois teve comentários mais próximos de questões atuais sobre ética, que depois foi levada para a bioética. Mas qual seria, dentro uma posição da mesa, sobre esses rumos que são hoje da ética, que modificou muito em determinados setores da sociedade, que começam a ter investimentos de consumo para ser inserido, ao mesmo tempo tem uma outra sociedade que já é inserida nos mecanismos, mas que hoje começa a tensionar isso para uma bioética. Começa a tensionar isso para uma forma mais leve de lidar até com a ética, que não é essa que a gente ainda está vendo muito ainda na política, essa ética de controle, que é muito diferente quando a gente vai lidar com o comportamento da política, digamos, nacional. Não sei se eu consigo te responder, dizer alguma coisa sobre isso, mas o que eu percebo, não é a gente vivendo de novo um período de crise, um período de ruptura, né, com mudanças muito profundas que estão acontecendo, né, inclusive por conta da gente perceber o esgotamento de um modelo, né, desse modelo de produção-consumo, em que o homem vale pelo que ele tem e não pelo que ele é, né? Toda essa valorização do ter, né? Como uma fuga do anonimato. Então, eu quero ter mais que o outro, eu quero ter o que é exclusivo, eu quero ter o que só eu tenho para poder me destacar da massa anônima, para poder fugir do anonimato, né? Porque o consumo cria também esse anonimato, né? A roupa que eu estou usando não foi feita por mim, e essa roupa foi fabricada numa produção que deve ter 100, 200, 500, 1000 blusas iguais a essa que eu estou usando. Então, tanto faz ser a Maria do Carmo como ser outro que vai consumir o mesmo objeto. Então, você vai na casa ter os mesmos objetos de decoração, você tem uma mesma forma de viver, você tem uma mesma forma de consumir, em que o homem vira massa, quer dizer, se perde no anonimato da massa, né? E esse modelo me parece que está francamente esgotado, e a gente vê brotando, né, as alternativas, né? O menos é mais é uma dos slogans que representa essa mentalidade nova, né, de busca de mais simplicidade, de recusa de entrar nessa corrida consumista, de crítica da questão ambiental. Então, eu vejo a minha neta criticando porque os animais não podem ser consumidos, então parou de comer carne porque não é contra. Enfim, você começa a ver reações que há 30, 40, 50 anos você não tinha de jeito nenhum, né? E isso começar a brotar de várias maneiras, de várias formas. O que isso vai dar? Eu espero que frutifique e dê coisa boa, né? Mas não sei se eu estou te respondendo, se era essa a sua questão, mas... Acho que hoje, se você mais vê isso, você entra numa instituição, você vê que tem diferenças gritantes de comportamento. Aquele que entende e aquele que não entende, ele é sempre dependente de informações. Tem aquele que, ou aquela que vai e consegue chegar com acesso, no telefone. Porque você tem a pressão da mídia, a pressão da propaganda, né? que quase vai permanentemente te induzindo a consumir, criando necessidade. Você tem que ter um telefone, você tem que ter um celular, você tem que ter... Né? Como se só existe essa forma de viver. Né? Isso o professor Gelson Oliveira, quando esteve aqui há 2 anos atrás, ele comentou isso, né? Parece que o homem acha, assim, a sociedade está pensando que só existe esse modo de viver, de consumir, de produzir, consumir, produzir, consumir, né? E o Jonas vai justamente tentar valorizar,
valorizar os comportamentos que acompanham a frugalidade, a simplicidade, né? Tem um outro pensador também francês, o Serge Latouche, da teoria do decrescimento, que também é muito interessante. Ele sugere um novo comportamento, né, ecológico, segue os 7 R's, eu não vou me lembrar todos, mas é do reciclar, repensar, reestruturar, né, etc, etc. Todo nesse sentido que você falou, de consumir menos é mais, de não entrar nessa onda artificial que é produzida pelo próprio sistema econômico, de fazer com que cada ser humano se torne um produtor-consumidor. E a gente se esquece de uma coisa que o Darcy Ribeiro pisava muito, né? A gente tem os índios, a gente tem um outro modelo nesse país, né? Um outro modelo de viver, uma outra forma de se organizar socialmente. Está aqui, a gente tem isso nas mãos. O governo só massacra isso. E a gente mata. É um negócio que é de chorar. É de chorar. Não, mas é isso que... É uma outra maneira de viver com o mínimo bem, né? A gente tinha que prestar mais atenção. Eu vi o Sting disse, brasileiros, prestem atenção no Raoni, que ele é um sábio, né? Talvez esteja nos faltando levar a sério. Eu acho que assim, um curso como esse, por exemplo, é para trazer esse tipo de questionamento, tipo de problemática, né, à tona, né, para que a gente comece a pensar nisso. E se daqui as pessoas que estão fazendo o curso, as pessoas que estão interessadas nisso já vão pensando, isso já é uma sementinha que pode florescer, né? Aquele trabalhinho de formiguinha, né, de um a um. Ok? Alguma coisa mais? Então, quarta-feira, a última aula da professora Maria do Carmo sobre a ética kantiana, ok? E na sexta-feira, o seminário sênior, tá bom? Um abraço, bom final de semana. Obrigada, professora. Obrigada pela atenção. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela atenção.